Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal da Manhã para Sempre, do dia 14 até o dia 18 de março. Mas antes eu peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Gardênia conta tudo o que aconteceu com ela para o Padre Bosco. O padre pede que converse com Steve sozinho. Gardênia sai para fazer um café. O padre questiona Steve qual seria a outra identidade de Franco Santoro. Steve diz que poderia ser Eduardo Juarez. Ambos caem na gargalhada. Na mesa de jantar, Bárbara reclama sobre Franco Santoro ter carta branca na direção da empresa. Aníbal diz à madrasta: "O que você achou, Bárbara? Que essas pessoas dariam 10 milhões de dólares, em troca daria uma salva de palmas?" Bárbara responde a ele que o problema é que Franco Santoro não falou das condições antes de fechar o contrato. Aníbal diz ao seu pai: "E eu vou te avisar, papai. Se não aceitar Franco Santoro na direção, vai ter que devolver o dinheiro e, além disso, pagar muitas multas." Bárbara diz que não tem nenhum problema em enfrentar Franco Santoro. Adriano diz a Fernanda que a sua vida está em suas mãos. Fernanda responde que mesmo que grite aos quatro ventos da sua inocência, não iria adiantar de nada. Adriano revela a Fernanda que ela é a única que pode ter a prova que é inocente. Fernanda fica sem entender. E ele fala que ela tem como localizar a conta secreta de Bárbara e se declara para ela. Aníbal diz para seu pai: "Papai, hoje eu e Camilo estivemos no Las Animas e por acaso falamos com Steve, vice-presidente do Paul Milk. Ele contou que Franco Santoro fez de tudo para que Paul Milk aceitasse a associação conosco. E me parece justo agora que ele não pode fazer parte da nossa diretoria. Priscila dá sua opinião. E Bárbara rebate dizendo que a empresa sempre funcionou sem as opiniões dos estranhos. Gonçalo sugere que eles entrem em votação e que é necessário que a presença de Fernanda. Aníbal pergunta pela irmã. Em pensamento, Bárbara diz: "Com certeza deve estar com seu novo amiguinho Franco Santoro." Gonçalo liga para Fernanda, que está com Adriano. Fernanda comunica a Adriano que seu pai está ligando e ele suplica a ela que não conte nada. Adriano diz a Fernanda: "Me escuta, Fernanda. Bárbara Grego é um diabo em pessoa. Agora eu sei que era tudo um plano que ela fez há muitos anos atrás. Bárbara Grego Ledal, e enquanto ela tiver a confiança do seu pai, toda sua família corre risco de morte." Fernanda fica sem reação. Franco sai do local super revoltado. Adriano pede a Fernanda o dinheiro para pegar o ônibus. O padre Bosco diz a Steve: "No começo eu fiquei indignado com a notícia da sua morte, mas agora me dou conta que Eduardo foi mais sábio do que tolo." Steve se despede do padre e vai embora. Os capangas que estão no telhado vê Steve ir embora e combina de fazer tudo rápido. Ao chegar em casa, Tomás avisa a Fernanda que todos estão à sua espera na sala de jantar. Eduardo se chama de estúpido e diz que Eduardo é estúpido, mas Franco Santoro não. Fernanda conta à família que acha que Franco Santoro confiável. Bárbara diz que acha estranho que Fernanda confie tanto em uma pessoa que conheceu há pouco tempo. Franco convida Érica para jantar e ela comemora. Começa as votações. Bárbara é a primeira. Ela vota contra. Aníbal a favor. Camilo a favor. Érica liga para Fernanda no meio da votação para contar a ela que Franco Santoro a convidou para jantar e desliga. Gonçalo vota contra. Todos ficam à espera de Fernanda. Na igreja, os capangas invadem o quarto do padre e apontam a arma para sua face. Fernanda revela seu voto, que tem um peso por 2, pois é ela e Santiago, e ela vota a favor. Ao ver Érica, Franco revela a ela que é um jantar de negócios. Um dos capangas pede para atirar nas pernas do padre, pois ele não pode matar um padre. Um dos capangas pede que o padre Bosco para ele ir embora, e eles deixarão ele viver. Gardênia chega bem na hora, e eles a vê, e ela sai correndo, e eles correm atrás dela. Enquanto isso, o padre, que não é bobo, aperta para tocar o sino da igreja, e diz aos capangas que esse é um sinal que combinou com a cidade que algo de ruim está acontecendo com ele, e que em minutos chegará muita gente para saber o que está acontecendo. Os fiéis chegam na igreja e o padre diz: "Se eu não for abrir a porta, eles irão derrubá-las. E vocês ainda pensam em tirar em mim?
solta logo a menina e pede a Gardênia que não abra a porta só se ouvir um disparo ou quando ele avisar. O padre fica a sós com eles e tenta fazer um acordo. Só que em troca ele quer o nome da pessoa que ordenou que eu matasse. No jantar, Franco pede a permissão de Érica para que na festa ele possa comunicar a todos que eles estão noivos. Érica fica sem reação. Aníbal agradece Fernanda por votar a favor de Franco. Bárbara sai da mesa abalada. Gonçalo comunica aos filhos que aguentaria perder a empresa, mas não aguentaria perder Bárbara. Bárbara, em seu quarto, liga para Artêmio e comunica que Franco Santoro está manipulando Fernanda e que eles estão se vendo escondido da família. Artêmio pede que Bárbara não perca Franco Santoro de vista. Érica pergunta a Franco por que ele está fazendo isso. Franco responde que sua alma está ferida. Érica pergunta quem é a mulher que a deixou a sua alma ferida. Fernanda, em seu quarto, fica tentada para ligar para Franco Santoro e acaba não ligando, pois Franco Santoro é o namorado da sua melhor amiga Érica. Érica pergunta a Franco que se a mulher que causou sua dor estará na festa, e ele responde que sim, e então ela concorda com o plano. O padre Bosco pede que Gardênia avise os fiéis que ele está bem, e logo irá vê-los. Os capangas então dizem o nome do seu chefe, e diz, é Artêmio Bravo. Terça-feira, dia 15 de março de 2022. Os fiéis preocupados pedem para ver o padre Bosco. Gardênia, sobre as ordens do Bosco, diz a eles: o padre está são e salvo. Ele me mandou dizer a vocês que esperem só um pouco, que ele já vem. Um dos fiéis pergunta por quais motivos o sino tem sido tocado. Gardênia pede silêncio e diz: o padre já vem falar com vocês, espere só um pouquinho. Os fiéis, preocupados com o padre, começam a entrar dentro da igreja. Por outro lado, os capangas estão desesperados com a entrada dos fiéis dentro da igreja. O padre pede que eles não se desesperem, porque ele irá ajudá-los. Mas antes, para isso acontecer, os capangas devem entregar a ele o endereço de Artêmio Bravo. Os capangas entregam o endereço e o padre mostra a eles o caminho de ir embora sem passar pelos fiéis. E pede que eles avisem Artêmio Bravo que na manhã seguinte ele irá procurá-lo, para que ele fale na sua cara por quais motivos ele quer matá-lo. O padre sozinho diz: Artêmio Bravo, finalmente você e eu nos veremos cara a cara. Em sua conversa com Franco, Érica diz a ele: Franco, você tem sido um bom amigo e tem sido tão honesto e eu te agradeço demais por isso. Mas quero te corresponder da mesma forma, e eu vou ser muito sincera com você. Depois da festa, se você estiver convencido que não podemos ter mais uma relação de negócios, eu não quero mais vê-lo. Franco, sem entender nada, pergunta para ela por quais motivos. Érica revela a ele que está apaixonada. O padre tranquiliza os fiéis e revela que foi um erro dele, ao se confundir com apagar a luz. E sem querer apertou o sino para tocar, e agradece a eles pela preocupação. Ao cochichar com o padre, Gardênia pergunta a ele o que aconteceu com os bandidos. Ele pede a ela que não se preocupe, pois eles nunca mais irão voltar, e pede para ir descansar. Franco é bem claro com Érica e diz que é incapaz de corresponder aos sentimentos dela. Érica pergunta se ela não pode ter nenhuma esperança. Franco responde que não, pois que para se apaixonar tem que acreditar, confiar, e ele não confia em ninguém e já perdeu a confiança. Priscila vai até o quarto de Fernanda para fofocar. Priscila diz a ela que Aníbal está muito feliz e que já fazia tempo que ela não via ele desse jeito. Fernanda revela que é a primeira vez que Aníbal e Camilo concordam com ela em uma decisão. Elas entram no assunto de Bárbara não gostar de Franco Santoro. Priscila faz um comentário sobre Bárbara fazer pose, pois em algumas vezes acontece da pessoa detestar alguém e na verdade no fundo sinta algo totalmente diferente. Fernanda pergunta se ela acha que Bárbara gosta de Franco Santoro e que ela é a mulher do seu pai. Priscila responde que mesmo casada com Gonçalo, não quer dizer que ela esteja cega, e diz que Franco Santoro é muito atraente, e pergunta a Fernanda se ela não acha isso. E logo em seguida pede perdão, pois depois de Adriano, para Fernanda será difícil achar outro homem atraente. Fernanda questiona se Priscila acredita que Adriano os roubou. Priscila diz: me custa acreditar, mas se é inocente, por que fugiu dessa maneira? Fernanda diz a ela que ele pode ter caído em uma armadilha de alguém que realmente cometeu o crime. Priscila se espanta e pergunta se ela suspeita de alguém. Fernanda nega.
Ao chegar na casa de Vladimir, Adriano revela a ele que Fernanda ainda o ama e que ajudará a limpar seu nome perante a família toda, e que também desmascarou Bárbara para Fernanda. O bobo do Gonçalo implora pelo perdão da Bárbara aos seus filhos. Bárbara diz a ele que ama seus filhos e que o assunto de Franco Santoro não é uma preocupação, e revela que Fernanda está muito confusa depois que Adriano desapareceu, e ela está muito estranha. E diz que Fernanda não voltou a favor de Franco Santoro e que voltou contra ela. Gonçalo a questiona por quais motivos ela acha isso. Bárbara diz que é muito difícil falar sobre isso com ele, pois Fernanda é a menina dos seus olhos. O bobo do Gonçalo diz a ela que ela é sua esposa e a abraça. Érica diz a Franco que ajudará ele a ser seu par na festa e que está curiosa em saber quem é a mulher que ele está apaixonado. Fernanda, em seu quarto, lembra da conversa que teve com Adriano e se questiona por que ele culpa a Bárbara por ter roubado o dinheiro e que ela e sua família correm risco de morte. E o porquê dele falar que a amava, mesmo sentindo que estava mentindo. Franco lembra de Fernanda e Adriano juntos. Na casa de Aurora, o telefone não para de ligar e ela escolhe não atender. Santiago chega até lá e bate na porta. Aurora vai até a janela e vê Santiago e decide também não abrir a porta para o seu amado. Ao escutar o telefone tocando e a porta batendo, a Aurora se desespera. Uma vizinha de Aurora comunica a Santiago que não há ninguém na casa. Santiago pede a ela que, se ver a Aurora novamente, quer que avise que ele estava lá. Santiago, triste por não ter encontrado a sua amada, vai embora. No meio do caminho, ele escuta a Aurora lhe chamando e retorna, e eles se abraçam. Artêmio pergunta aos capangas se eles já se livraram do corpo do padre. Eles respondem que houve um problema e que revela a ele que não conseguiram fazer o trabalho sujo e passa o recado do padre. A Artêmia aperta um botão e diz que será a última vez que eles iriam trabalhar com ele. Em seguida, chegam alguns homens e os leva. Santiago se despede de Aurora. Aurora revela a ele que era tudo mentira dela estar gostando de outra pessoa, pois Domingo estava ameaçando contar toda a sua história para a família dele. E eles se beijam. Na empresa, Aníbal pede a todos que esperem, pois ele chamou Franco Santoro para participar da reunião. Franco chega e cumprimenta todos, exceto Fernanda. Aníbal pergunta para Franco se ele acha muito alto o preço que eles pagam aos produtores independentes. Franco, revoltado, diz que acha que é uma miséria o que eles pagam. Todos ficam chocados ao ouvir ele falar isso. Vladimir confessa a Adriano que está incomodada por estar enganando Florzinha e revela que está perdendo sua gordinha, pois ela anda muito fria. Adriano pede a ele que tenha paciência com Priscila. No meio da reunião, Fernanda pede a Franco para ver o relatório para poder colocar um bilhete escrito: Franco, preciso falar com você, é urgente. Artêmio não para de ligar para a Aurora. Santiago quase atende a ligação, mas a Aurora pede para ele não atender. A Aurora chora por conta de Dominga e se culpa pela morte da velha. Santiago acalma. Franco Santoro vai embora da reunião. Bárbara diz a todos: acaba de iniciar um novo tempo na vida dessa empresa e sai. Gonçalo diz aos seus filhos que precisava ir um estranho para mostrar a eles a justiça que estava fazendo dos pequenos empreendedores e ressalta que é tudo culpa dele por confiar neles e pede que os preços sejam ajustados e sai da sala. Franco, ao guardar suas coisas no carro, lê o bilhete de Fernanda e fica pensativo. Já em sua casa, ele conta a Steve como foi a reunião e mostra a ele o bilhete que Fernanda o deixou. Steve diz a Eduardo que Fernanda é a única aliada dele e da família Elizalde. Eduardo revela a ele que Fernanda se encontrou às escondidas com Adriano. Steve pergunta a ele por quais motivos isso o incomoda, pois Adriano é esposo dela. Eduardo, revoltado, diz a ele que Adriano é foragido da justiça. Steve diz: me desculpa, mas acho que aqui Eduardo Juarez está dominando sua vida, muito mais que Franco Santoro, e isso é muito perigoso. Eduardo fica sem entender. Steve explica a ele que Franco Santoro não ama Fernanda, eles são só aliados, não mais que isso. E o assunto de Fernanda se encontrar com seu marido não é assunto de Franco, e a vida de Liliana depende dele. Quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Eduardo concorda com Steve e diz: os ciúmes que eu estou sentindo, nisso que me mata.
Vladimir vai até a sala de Fernanda. Fernanda diz a ele: você disse que não tinha ideia de onde podia estar Adriano, e que se por acaso descobrisse onde ele estaria vivendo, você me diria, não é verdade? Vladimir fica sem entender. Fernanda diz a ele que acha estranho, pois horas depois que ela contou para ele que está disposta a pagar sobre informações sobre Adriano, ele ligou misteriosamente para ela e pergunta a Vladimir novamente se ele não acha uma coincidência. Fernanda pede que ele fale onde está Adriano. Vladimir nega saber sobre o paradeiro do seu amigo. Fernanda não acredita em nada que ele diz e exige que ele fale logo. Santiago acha um caderno de quando a Aurora era pequena e eles começam a ver os desenhos. Ao segurar as mãos de Santiago, a Aurora diz a ele: essas são as mãos que eu tenho rezado por todos esses anos, as mãos do homem que eu amo. Os dois se beijam. Fora da casa de Franco, Gardênia e o Padre Bosco tentam passar, mas são barrados pelos guardas que Franco contratou para proteger sua casa. Os guardas deixam eles passarem. Franco diz a Steve: o celeiro era o nosso lugar secreto, era o esconderijo do Cavaleiro Justiceiro, e a Fernanda foi se encontrar com seu ex-marido naquele lugar. Steve a defende e diz: ela tinha que procurar um lugar bem discreto. Meu Deus, se Adriano é foragido da justiça, seria um absurdo eles se encontrarem no meio da praça. Vamos? Franco fica sem entender por que Fernanda não foi honesta com ele, quando Gardênia entra com tudo no escritório e revela que tentaram matar ela e o Padre Bosco. Bárbara revela a Gonçalo que os próximos passos de Franco Santoro é lhe substituir na empresa. Gonçalo, sem entender, o questiona de que lugar ela tirou isso. Bárbara responde que se fosse ela ter dito o que Franco Santoro falou na reunião, Aníbal não teria ficado tão tranquilo como ele estava, e que se os filhos deles leram o contrato social da empresa, verão que não tem nenhuma ação da empresa em seu nome, e revela que se casou com ele por amor e não por interesse. Ao ir para a sala de Gonçalo, Fernanda esbarra na Florzinha e pergunta se seu pai se encontra na sala. Florzinha responde que sim. Fernanda, atrás da porta, escuta seu pai dizer a Bárbara que se for preciso, ele irá renunciar a seus filhos para proteger sua esposa. E a de sua decisão é muito clara. Fernanda sai abalada. A Bárbara venenosa abraça o bobo do Gonçalo. Eduardo suplica ao padre para ele não ir até o endereço de Artêmio. O padre diz: então você acha que eu devo ignorar o fato de que tem alguém querendo me matar? Eduardo responde que Artêmio é um homem muito perigoso e que não irá expor ele desse jeito. Gardênia pede ao padre que escute Franco. Franco avisa Gardênia que ele contratou seguranças particular para protegê-la. Steve diz a Franco que seria um erro ele se apresentar como Franco Santoro. Eduardo responde que irá pensar em algo. Fernanda, em sua sala, está ansiosa para que Franco ligue para ela, quando sua amiga Érica chega toda empolgada. Fernanda pergunta à amiga como foi o jantar com Franco. Érica revela à amiga que enganou e revela também que ela e Franco não são namorados e que fez isso para se vingar de Camilo. Fernanda aparenta estar feliz. Érica diz a Fernanda que Franco a convidou na noite passada para jantar para pedir permissão a ela que a apresente a todos na festa como sua noiva. Fernanda fica sem reação. Franco garante ao padre que nada de ruim irá acontecer com ele e que tomará cuidados. Érica conta a Fernanda que Franco quer montar um teatrinho com ela. Fernanda pergunta o porquê. Érica responde que ele quer fazer ciúmes para outra mulher e pede ajuda da amiga para descobrir quem é essa tal mulher. Mal sabe ela, minha gente, que quem é essa mulher está na sua frente, o amor da vida de Franco. Adriano pede para sua mãe que não diga nada para Fernanda que ele está no apartamento de Vladimir. Úrsula garante que não falará nada para ela e pergunta se Fernanda irá ajudá-lo. Adriano diz a sua mãe que não pode pressionar Fernanda, mas que já revelou a ela que a única culpada do desfalque é Bárbara. Úrsula diz: eu sabia, maldita hora que essa mulher entrou no seu caminho. Não negue, Bárbara Elizalde foi sua perdição. Érica diz a Fernanda: ainda bem que você está fora de circulação, porque eu tenho certeza que seria a mulher que Franco Santoro notaria. Fernanda levanta sem graça. Érica sai e em seguida Fernanda liga para Franco. Ao ver que Fernanda está ligando, Franco se recusa a atender. Fernanda pergunta para o seu pai se ele tem notícias de Adriano, pois já faz uma semana que ele está desaparecido. E Aníbal colocou Vladimir como novo assessor financeiro.
e se tem falado com o comandante. Gonçalo diz a ela que o comandante o informou que não há registro que Adriano tenha saído do país. Franco é informado que Artêmio se mudou do escritório e entregam a ele o novo endereço. Franco sai e a mulher liga imediatamente para Artêmio e conta que ele foi lá. Santiago e Aurora fazem amor. Priscila vai até o grupo Lactus. Fernanda a encontra e pergunta a ela se ela estava voltando do médico. Vladimir se intromete no meio da conversa e pergunta a Priscila se o bebê é menina ou menino. Priscila fica olhando para ele. Vladimir percebe que fez burrada e sai. Fernanda fica sem entender. Priscila pede para conversar mais tarde com Fernanda, pois ela irá para o escritório de Aníbal. Jacinto vai até a fazenda dos Elizaldes entregar os convites da festa. Tomásia conta a ele tudo o que se passa na fazenda e cita o carro de Gonçalo que foi roubado. Jacinto pergunta a ela se Camilo estava junto. Tomásia revela que Bárbara estava só quando foi roubada. Depois de terem feito amor, Santiago diz a Aurora: "Está chorando?" Aurora responde: "Sim, de felicidade. É como estar tomada nas mãos de Deus." E os dois ficam de conchinha. Camilo, ao encontrar Jacinto no estábulo, diz: "Ficou surdo? Eu estava te chamando, imbecil." Jacinto responde: "Ah, pensei que tinha esquecido que estava te esperando. Mais um pouco eu ia correr para falar com o patrão Gonçalo." Camilo diz a ele: "Então ficou de dizer onde estava o carro do meu pai." Jacinto responde: Não, eu não falei nada disso. O que eu disse foi que quando o senhor viesse, eu ia te falar o que precisa fazer." Camilo diz a ele: "O que acha que eu devo fazer?" Jacinto responde que ele tem que ficar tranquilo e esperar, pois ele ainda não decidiu o que ele deve fazer. Camilo diz: "Quem você pensa que é? Ficou louco? Você acha que eu vou obedecer suas ordens?" Camilo, que está quase indo embora, dá meia volta ao escutar Jacinto dizer: "Então você está encrencado, porque hoje mesmo o senhor Gonçalo vai saber onde o senhor e a senhora Bárbara deixaram o carro dele." No estacionamento, Fernanda vê Vladimir sair e começa a segui-lo, para saber onde está o paradeiro de Adriano. Franco vai até o local que está no papel em busca de achar Artêmio, e ao chegar no local, Franco Santoro fica sem entender, pois se trata de um cemitério. Quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Ao seguir Vladimir, Fernanda vê Priscila entrar no prédio que Vladimir mora e fica sem entender. Franco volta ao antigo escritório de Artêmio e sobe com pressa. Ao chegar no apartamento de Vladimir, Priscila dá várias bofetadas nele e pede que ele não volte a falar e nem olhar para ela na frente de ninguém. Ao chegar no antigo escritório de Artêmio, Franco Santoro não acha nada. Vladimir pede que Priscila se acalme, para o bem do bebê. Priscila grita: "Me escute bem, Vladimir. No escritório você só pode me cumprimentar e nada mais. Entenda isso. Eu sou uma mulher casada e eu tô esperando o filho do meu marido. Essa é a única realidade que existe. Olha, Vladimir, dessa gravidez depende do meu futuro e proíbo que chegue perto de mim em qualquer lugar." Vladimir tenta acalmá-la e ao fazer contato físico com ela, ela grita desesperadamente para não tocá-la. E ela sente uma forte dor nos seus ventres e diz: "Eu vou perder meu filho", e chora. Franco acha um envelope escrito: "Para o enviado do Padre Bosco." Vladimir deita Priscila no sofá e, desesperado, pergunta a ela o que ele pode fazer para ajudá-la. Priscila pede que ele busque o algodão e o seu telefone para poder ligar para o seu médico. E ao pegar no seu telefone, Fernanda liga para ela, para poder sair para comemorar a vinda do bebê. Priscila mente para ela dizendo que ela está em uma sessão de massagem. Fernanda finge que acredita. Adriano, no banheiro se escondendo de Priscila, pergunta a Vladimir o que ele irá fazer e se Priscila está muito mal. Vladimir, chorando, desesperado, revela que está com medo que Priscila perca o bebê. Camilo chega no escritório de Bárbara e diz: "Bárbara, será que dá para você falar para mim qual é a urgência?" Bárbara responde: "Me diga o porquê ontem à noite você votou a favor de Santoro." Camilo responde que não iria brigar contra 10 milhões de dólares. Bárbara ressalta a Camilo que apenas só eles dois podem defender a empresa da família. Camilo, sem entender, a questiona do que ela está falando. Bárbara responde que é para que a empresa de Franco Santoro não assuma o grupo Lactus. Jacinto comunica a Steve sobre Bárbara estar ajudando Camilo
Steve supõe que Bárbara mandou Camilo ir até a casa de Franco Santoro para investigá-lo. Camilo pergunta à madrasta se deve continuar investigando a vida de Santoro. Bárbara responde ao enteado que ele é o único que pode ajudá-la, pois Aníbal e Fernanda estão comendo nas mãos de Franco, e ressalta que Fernanda irá pedir apoio nos braços dele. Camilo ri da situação. Priscila pede para Vladimir ir ao banheiro, porém Adriano está escondido lá. Vladimir opta levá-la no outro banheiro do seu quarto. Já sozinhos, Adriano pergunta a Vladimir: "O que está fazendo, Vladimir?" Vladimir responde: "Não está vendo? Eu estou tentando salvar a vida do meu filho." Adriano pede que tire Priscila o quanto antes do apartamento. Jacinto pergunta a Steve quantas vezes ele terá que encontrar o Camilo no estábulo. Steve pede que ele investigue o acordo que Camilo tem com Bárbara. Jacinto pergunta como ele fará para descobrir. Steve o orienta do que falar para Camilo. Batem na porta. Jacinto vai verificar de quem se trata. Gardênia tenta fechar a porta na cara de Marina e Vênus, mas Jacinto pede que elas entrem. No escritório de Franco Santoro, Steve fica encantado ao ver Vênus. Priscila comunica a Vladimir que o médico pediu que fique de repouso até para a hemorragia, pois as chances dela perder seu filho são grandes. Adriano, atrás da porta, escuta tudo. Priscila conta a Vladimir também que tem que ficar de repouso por 24 horas. Vladimir pergunta sobre Aníbal. Ela responde que contará a ele que irá passar a noite na casa do seu irmão e pergunta se tem algum problema dela ficar no seu apartamento. Vladimir nega e diz que ficará feliz ao cuidar dela e do bebê. Fernanda leva Franco Santoro em um local que é da sua família e que há muitos anos ninguém vai lá. Marina conta a Steve que irá perguntar a Franco se ele tem algum emprego para sua amiga Vênus. Steve, curioso, pergunta a Vênus o que ela sabe fazer. Vênus responde que além de lutadora, ela é uma mulher da vida. Steve fica sem entender o que é isso. Steve pede para que elas esperem Franco Santoro chegar. Franco pergunta a Fernanda por quais motivos deles estarem ali e se o assunto é sobre Adriano. Fernanda diz a Franco que está confusa sobre os sentimentos que sente por seu ex-marido. Priscila pede o telefone para ligar para Aníbal. Adriano derruba vários CDs na sala para que Vladimir vá até lá e diz: "Vladimir, essa situação é muito perigosa. Além do mais, não posso ficar trancado no banheiro até que a gorda saia daqui." Vladimir, revoltado, diz: "E o que quer que eu faça? Que jogue ela na rua e perca meu próprio filho para que não descubram?" Adriano o acalma. Fernanda revela a Franco Santoro que tem uma notícia muito grave e depois dele saber, ele poderá destruir sua família. Franco diz: "E o porquê eu faria isso?" E pede que ela não diga nada do que não tenha certeza. Fernanda revela que confia nele. Franco se levanta para ir embora, mas Fernanda revela a ele que encontrou com Adriano. Priscila sai do quarto de Vladimir e dá de cara com Adriano. Fernanda pergunta a Franco Santoro o que ele acha de Bárbara. Bárbara vai até a clínica e diz a Agripina que quer falar com Oregon. Franco diz a Fernanda: "Francamente, não consegui definir sua madrasta. Acho que Bárbara é mentirosa. Difícil de conhecer uma pessoa difícil. Mas eu não entendo por que você me pergunta essas coisas." Fernanda responde: "Bom, porque ontem à noite, vendo o Adriano, percebi o quanto está desesperado. No começo quis acreditar, mas agora eu tenho medo de acreditar nas palavras dele, Franco. Adriano me diz que foi Bárbara que desfalcou a Lactus e que enquanto tiver apoio do meu pai, toda a família corre risco de morte. Ou seja, imagine meu pai descobrir que a mulher que ele ama com toda a sua alma e que viveu todos esses anos não é nada mais que ele pensa. Imagina." A Agripina comunica a Bárbara que Oregon saiu porque sua mãe ficou doente. Bárbara pergunta pela Liliana e que irá fazer uma visitinha a ela. A Agripina comunica que não é o dia da visita e que são as regras. Bárbara responde que as regras foram feitas para ser quebradas e sai. Fernanda revela a Franco que seu casamento só existe no papel e nada mais. Sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Priscila pede que eles se expliquem tudo a ela e eles não respondem. Priscila está disposta a ligar para Aníbal e contar tudo. Franco pergunta a Fernanda o que ela quer dele. Fernanda pergunta a ele se Bárbara falou sobre contas diferentes da Lacto.
pois Adriano acha que ela tem uma conta secundária e que lá está os 3 milhões de dólares. No quarto de Liliana, Bárbara aterroriza a menina, garantindo a ela que ela será órfã de pai e que ela será responsável pela morte dele. Liliana se levanta e começa a enforcá-la. Bárbara, por sua vez, consegue se defender e dá uns tapas na cara da menina Liliana e diz: "Cala a boca, louca, estúpida. Essa vou cobrar onde te dói mais." Cada um dos vermes e asquerosos da sua família irá desaparecer, começando pelo seu paizinho, até ficar sozinha e abandonada e tremendamente louca nesse inferno. A Agripina entra no quarto e se depara com Liliana no chão e pergunta o que aconteceu. Bárbara, com voz doce, diz que ela estava dançando e acabou caindo. A Agripina ajuda a levantá-la. Batem na porta da casa de Aurora. Ela vai ver de quem se trata pela brecha da janela. A Aurora vê um homem muito parecido com Gonçalo e fica assustada. Franco diz a Fernanda: "Se sua madrasta tivesse contas secretas e você descobrisse, o que faria?" Fernanda responde: "Além de saber se Bárbara tem ou não contas secundárias, eu queria saber se meu marido está falando a verdade." Adriano faz ameaças a Priscila. Fernanda pergunta a Franco Santoro se ele acha que Adriano e Bárbara sejam culpados. Ele responde que é uma possibilidade, porém pede que não se importe com a opinião dele. Fernanda diz: "Está disposto a me ajudar a descobrir a verdade?" Franco diz que antes de dar a resposta, ele quer saber quem é Artêmio Bravo. A Aurora fica em choque com a aparência do homem que bateu na sua porta e mostra a Santiago. Santiago se espanta também ao ver o homem e diz: "Esse homem é muito parecido com meu pai." Santiago diz a Aurora que irá perguntar a ele o que ele faz lá. Fernanda nega a saber quem é Artêmio Bravo e muito menos Rebeca Sanches. Bárbara se despede de Liliana. A Agripina diz a Liliana: "Liliana, você está bem? Quando sua família vem, volta as lembranças, não é?" Se ela soubesse, minha gente, que a malvada da Bárbara fez com a menina Liliana. Santiago quer abrir a porta para o tal homem, mas a Aurora não deixa, pois tem medo de perder sua liberdade novamente e pela primeira vez sem a Dominga ela se sente livre. Santiago pensa em uma estratégia para saber quem é esse homem. Adriano diz a Priscila: "Você e eu somos sócios." Priscila, sem entender, pergunta do que eles são sócios. Adriano responde: "Em nos ajudar a esconder o segredo um do outro." Santiago, disfarçado, comunica ao senhor que Dominga faleceu e pergunta o nome dele. Ele não responde e pergunta como e onde Dominga faleceu. Santiago conta tudo a ele. O tal homem pergunta pela sobrinha de Dominga, Aurora. Santiago mente dizendo que ela também faleceu. O homem fica pasmo com a notícia. Franco comunica a Fernanda que tem que tirar Liliana da clínica e que ela estaria melhor se recebesse os cuidados de outro especialista. Santiago diz ao homem: "Nem sequer um enterro modesto podemos dar para elas, porque lá mesmo ficaram as duas." O homem diz: "O quê? O quê?" Santiago diz: "Assim como ouviu, as coitadas derreteram, só cinzas." O senhor imagina? Então, conhecia bem a Dominga e a sobrinha? O senhor responde que sim, e que eles eram muito mais que amigos, e vai embora. Franco diz a Fernanda que ele está incomodando alguém. Fernanda pergunta o que tem a ver com sua irmã Liliana. Franco responde que parece que Liliana sabe sobre os nomes Artêmio e Rebeca Sanches. Fernanda pergunta o que ele afirma com isso. Franco responde que o cavaleiro justiceiro deu um aviso a ele que quando ele chegasse lá, ele encontraria um inimigo. E diz muito mais, e que esse inimigo foi quem condenou a Liliana à loucura. Franco responde que Liliana sabe quem é seu inimigo. Dentro do carro, Artêmio, em pensamento, repete várias e várias vezes: "Morta? A Aurora morta?" A Aurora revela a Santiago que quase desmaiou ao ver o homem por ser parecido com Gonçalo. Santiago diz a ela: "Pois que eu saiba, eu não tenho tios. E tomara que seja verdade, viu? Só a pinta do cara parecia o chefe da máfia." E que quando ele falou que a sobrinha de Dominga tinha falecido, ele ficou muito pálido. Franco pergunta a Fernanda se todo o tempo que Liliana está na clínica, ela notou algum progresso na recuperação dela. Fernanda fica sem o que dizer. Priscila pede para Vladimir chamar um táxi para ir embora.
Adriano pede para conversar a sós com Priscila e diz: eu não tenho nada contra você. E o que aconteceu foi uma terrível coincidência. E ele continua dizendo que eles podem se ajudar. Aníbal demite Florzinha e diz a ela que não volte na Lactus e que não procure ninguém da família. Franco e Fernanda se beijam.